Vigilância imunológica. Nosso organismo tem um sistema de vigilância muito efetivo. Milhares de células vasculham nossos tecidos, procurando por agentes infecciosos, células alteradas, neoplásicas e até tecidos transplantados. Quando encontram algum agente estranho, defendem-nos por intermédio da imunidade inata ou natural e da imunidade adquirida ou adaptativa. As células mais importantes nessa vigilância são as células fagocitárias derivadas da linhagem mieloide, como os neutrófilos, monócitos, eosinófilos, macrófagos e células dendríticas. Elas são conhecidas como células apresentadoras de antígenos, APC. Mas, além disso, podem destruir as células-alvo após terem-nas apresentado aos linfócitos. Os linfócitos são outras das células importantes derivadas da linhagem linfóide das stem cells, das células primitivas, sendo que devemos citar as células natural killer e os linfócitos B, que transformam-se em plasmócitos produtores das imunoglobulinas, dos nossos anticorpos. Já os linfócitos T tiveram uma especialização no timo, quando se transformaram em CD4 helper e CD8 citotóxicos. Os linfócitos CD4 ou helper, de acordo com o antígeno e com as citocinas das células apresentadoras de antígeno, especializam-se em TH1, TH2, TH17 e T regulador. Quando as células que fazem a vigilância imunológica encontram algum agente estranho ou antigênico, elas defendem-nos por intermédio da imunidade inata ou da imunidade adquirida ou adaptativa. A imunidade inata tem a característica de ter uma ação rápida, imediata, ela é inespecífica, ela não depende de anticorpos ou de linfócitos T, e ela não deixa memória imunológica. Então, podemos citar os dois exemplos, com que é a fagocitose, né, por ligação com o sistema do complemento, e as células natural killer, que destroem os antígenos inespecificamente. A imunidade adaptativa, ela tem uma ação retardada, ela leva mais tempo para agir, ela é antígeno específica e ela deixa a memória imunológica, sendo que numa segunda reexposição ao antígeno, a resposta será muito mais rápida. Lectina ligadora de manose. A imunidade inata pode ser ativada por um mecanismo pouco conhecido e muito importante, quando bactérias invadirem o organismo. Caso elas possuírem um açúcar, manose, em sua superfície celular, podem ser destruídas por uma das vias do sistema do complemento, mais especificamente pela via da lectina ligadora de manose. As moléculas dessa lectina, que podem ser vistas como se fossem os dedos, uma mão de 4 dedos na figura, ligam-se às manoses da superfície da bactéria e ativam o sistema enzimático do complemento, fazendo com que a fração C3b do complemento fixe na membrana da bactéria. As células fagocitárias que se aproximarem têm receptores para esse C3b e, dessa maneira, aderem à bactéria e, num segundo momento, fagocitam, destruindo-as no seu interior. Muitas infecções são abortadas por esse mecanismo de defesa. As células natural killer e a vigilância imunológica. As células NK representam de 10 a 15% dos linfócitos do sangue periférico. Morfologicamente são maiores e com o citoplasma granular. Não apresentam receptores de linfócitos T
nem imunoglobulinas em sua membrana. Existe a presença de moléculas de superfície, o CD56. São responsáveis pela destruição inespecífica de micro-organismos, especialmente vírus, e células transformadas. Expressam receptores KIR em sua membrana. Produzem linfocinas e destroem outras células-alvo por intermédio de linfocitotoxicidade, com produção de perforinas. Secretam TNF-alfa e interferon-gama. Células NK, genes e receptores KIR. As células NK trabalham por ativação e inibição. Os receptores KIR localizados na sua superfície são imunorregulatórios e interagem com as moléculas HLA de classe 1, HLA-A, B, especialmente as moléculas do bloco C, existentes na membrana das células-alvo. A interação entre o KIR e o HLA é que permite a ativação ou a inibição. Em um indivíduo normal, as células NK não destroem as demais células do organismo devido à compatibilidade e interação do KIR com o HLA. Quando existir a ausência ou diminuição da expressão do HLA na membrana, a célula NK será ativada para destruir a célula-alvo. Isso acontece em relação às infecções virais, células neoplásicas ou transplantadas. É comum que células tumorais deixem de expressar o HLA em sua membrana. Automaticamente, a célula NK entra em atividade e destruirá a célula tumoral. Os genes dos receptores KIR estão localizados no cromossomo número 19. A hipótese do missing self. Então, isto é mais ou menos o que nós tínhamos falado. A célula NK, quando encontra uma célula normal, reconhece pelo receptor KIR a molécula HLA de classe 1 e fica sem ação. Nada acontece. Uma célula tumoral que não apresenta o HLA, ou por um defeito genético, por defeito da própria célula, não expressa o HLA de maneira adequada, a célula natural killer então não reconhece e leva a célula à morte. A ação das células natural killer nas células-alvo. Existe o reconhecimento, a identificação das células-alvo pelas células NK por intermédio das moléculas KIR. Essas células matam as células-alvo produzindo perforinas e secretam o TNF-alfa. A lise das células-alvo acontece então por linfocitotoxicidade. Os grânulos de perforina que existem no citoplasma da célula NK aproximam-se da membrana e fusionam-se com a mesma, perfurando também a seguir a célula-alvo. Após as perfurações na célula-alvo, entra água e a célula é lisada. As células apresentadoras de antígenos, elas participam da imunidade inata, mas também da imunidade adquirida. E elas existem em diversos tecidos. Por exemplo, os macrófagos estão dispersos em vários deles. Os alveolares no pulmão, os monócitos neutrófilos do sangue, as células de Langerhans na pele, células de Kupffer no fígado, a micróglia é do sistema nervoso central, as células dendríticas também estão dispersas e os linfócitos B nos linfonodos, no baço e no sangue periférico. Todas essas células são apresentadoras de antígeno. Existe uma seleção de linfócitos no timo. A maioria dos timócitos apresentam CD4 e CD8 na membrana das células. Eles são CD4 e CD8. Mas eles sofrem uma seleção. Mais de 90% desses timócitos têm uma interação muito fraca com as moléculas HLA do organismo. Então, eles são deletados, rejeitados. E existe em torno de 5% que tem uma interação muito forte com o HLA, com o MHC. E eles também são
deletados. Somente 2 a 5% das células dos timócitos é que vão para a periferia, são exportados. E eles já são exportados como célula ou CD4, helper, ou linfócito CD8, citotóxico. E lá eles vão ter a sua vida migrando para os órgãos linfóides periféricos, os linfonodos, o baço, e circulando e fazendo a vigilância imunológica linfóide. Os linfócitos T-helper ou CD4 são fundamentais para uma resposta imune adquirida efetiva. Eles são apresentados aos antígenos pelos macrófagos e outras células fagocitárias por intermédio das moléculas HLA de classe 1, dando origem a diversos tipos celulares. O linfócito TH1 é responsável pela imunidade celular que defende o organismo contra as infecções por vírus e bactérias intracelulares, como o bacilo da tuberculose e salmonelas. A citocina que os ativa e desenvolve é a interleucina 12, produzido pelas células apresentadoras de antígenos. Os linfócitos TH1 têm receptores de superfície para a interleucina 12, e sua resposta acontece com produção de interferon gama e TNF-alfa. O interferon gama é exportado e acopla em seu receptor nas superfícies das células apresentadoras de antígenos, os macrófagos, e induz a destruição intracelular das bactérias. O linfócito TH17 é o responsável pela defesa contra os fungos, a cândida, o criptococcus e outros, e certas bactérias como o estafilococo dourado. É ativado pelas citocinas, como a interleucina 6, a 23, a 1-beta e o TGF-beta. Sua função principal é secretar a interleucina 17, que é responsável pela atividade de defesa contra os agentes infecciosos mencionados. A interleucina 17, quando é exportada do TH17, acopla nos seus receptores que existem na membrana das células fagocitárias, e assim estimulam a destruição dos fungos e micro-organismos que estão no seu interior. Os linfócitos T regulatórios são as células que induzem a tolerância imunológica, possibilitando a prevenção de certas doenças autoimunes e mesmo do câncer. A aceitação de transplantes de órgãos também é mediada por essas células, além da compatibilidade genética HLA. O linfócito TH2 é especializado na imunidade humoral. É a célula que estimula a produção de anticorpos pelo linfócito B. O TH2 é ativado pela interleucina 4, oferecendo proteção por anticorpos IgE contra infecções parasitárias intestinais, antígenos inaláveis como os ácaros, pólens, entre outros, que causam alergias. Apresentação de antígenos aos linfócitos CD4 e CD8. Os vírus costumam infectar células-alvo logo que entram no organismo. Essas células fazem o processamento desses vírus no seu citoplasma e apresentam pedaços pequenos, peptídeos virais, aos linfócitos CD8, por intermédio de moléculas do complexo principal de histocompatibilidade, o MHC, que não é nada mais do que as moléculas HLA de classe 1, os antígenos HLA A, B ou C. Essas células CD8 são os linfócitos T citotóxicos. Eles reconhecem esses peptídeos antigênicos por intermédio dos receptores de membrana da célula T, o TCR. Existem algumas moléculas coestimulatórias e que ajudam nessa ligação do TCR com o complexo peptídeo viral HLA. Após a ativação dos linfócitos CD8,
eles irão reconhecer as células que estão infectadas pelo vírus e as destroem por citotoxicidade. Além disso, multiplicam-se formando um clone ativo no combate ao agente viral infeccioso, deixando uma população de células de memória que podem rapidamente voltar à atividade após outra reexposição ao mesmo vírus. Outros antígenos bacterianos e proteicos podem ser fagocitados pelas células apresentadoras de antígeno e, pelo mesmo mecanismo, serem apresentadas agora aos linfócitos TCD4, por intermédio das moléculas HLA de classe 2, o HLA-DR, DQ e DP. Essas células CD4 vão entrar em multiplicação e estimular a formação dos linfócitos TH1, TH2, TH17, além de estimular o linfócito B a produzir anticorpos. A natureza do antígeno e as citocinas produzidas pelas APCs é que indicam a subpopulação de linfócitos a ser estimulada. A terceira célula apresentada é o linfócito T citotóxico CD8. Na figura podemos observar linfócito TCD8 reconhecendo uma célula-alvo infectada por um vírus e com um peptídeo sendo apresentado em sua membrana pelo HLA de classe 1. Podemos identificar que existem grânulos no citoplasma do linfócito que se organizam para atacar a célula infectada, matando-a e transformando-a numa célula apoptótica. O linfócito irá reciclar, multiplicar-se e deixar uma memória imunológica efetiva. Na figura amplificada, podemos ver os grânulos que se aproximam da membrana celular da célula-alvo e liberam seu interior de perforinas, que perfuram a célula-alvo infectada, causando sua lise e destruição. A quarta célula apresentada é o linfócito TH1, responsável pela imunidade celular contra vírus e bactérias. Na figura podemos observar uma célula fagocitária à esquerda infectada com bacilo da tuberculose, Mycobacteria. Ela irá produzir a interleucina 12, que sairá da célula com destino a seu receptor específico de IL-12 na membrana de linfócitos TH1 e também existentes nas células NK. O acoplamento da molécula da proteína P40 da interleucina 12 fará que esse linfócito TH1 entre em atividade e produza o interferon gama, que será exportado com o destino de encontrar seu receptor na membrana celular dos macrófagos e células dendríticas. Esse acoplamento fará com que a célula entre em atividade e destrua a micobactéria no seu interior. Nesta figura, vamos observar os defeitos do eixo da interleucina 12 e do interferon gama. Na parte superior temos um indivíduo normal em que os macrófagos à esquerda foram infectados com micobactéria ou com salmonela e produziram a interleucina 12 e a interleucina 23. Essas duas interleucinas, elas têm receptores idênticos na superfície do linfócito T. Quando esses receptores identificarem as proteínas, eles vão estimular a célula T a produzir o interferon gama, a interleucina 17 e a interleucina 22. Lembrando que a interleucina 17 ela está associada à interleucina 23. Já na parte inferior, nós temos um indivíduo que é deficiente. Ele teve uma mutação no receptor beta-1 da interleucina 12. Então, o macrófago infectado, ele vai produzir a interleucina 12 e a interleucina 23, e elas não vão encontrar o receptor na membrana da célula T. Dessa maneira,
nós não teremos produção de interferon, então teremos suscetibilidade a micobactérias. Nós não teremos produção de interleucina 17 por intermédio da célula TH17 e também não teremos interleucina 22. Então, temos a suscetibilidade à Klebsiella e à Candida albicans. A nossa quinta célula é o linfócito TH17. Ele é derivado do linfócito CD4 e ele possui receptores para interleucina 23, para interleucina 6, e essas interleucinas são produzidas pelos linfócitos CD4 e fazem o desenvolvimento do TH17, que produz e exporta a interleucina 17A e 17F, que são importantíssimas para a imunidade contra os fungos. Além disso, o TH17 também pode produzir interferon gama e TNF-alfa. As infecções fúngicas são combatidas pelos linfócitos TH17, TH1, imunidade celular, e linfócito B, especialmente pela IgA secretora. Observamos na figura uma membrana mucosa, poderia ser do intestino ou mucosa oral, com seu epitélio, e alguns fungos que penetram na mucosa e vão ser fagocitados pelas células dendríticas. As células dendríticas, uma parte delas pode produzir interleucina 12, que estimula o linfócito TH1 sistêmico, que pode circular e defender, fazendo que o interferon gama estimule a destruição dos fungos no interior dos macrófagos. Por outro lado, a célula dendrítica pode produzir interleucina 6 e 23, de importância no desenvolvimento do linfócito TH17, responsável pela produção de interleucina 17, sabidamente importante na destruição dos fungos no interior de neutrófilos. Por outro lado, as células dendríticas infectadas podem também estimular o linfócito T regulatório, que pode migrar para a superfície da mucosa, regulando a imunidade nesse setor, assim como estimular a produção de IgA secretora pelo linfócito B. Essa IgA secretora específica para o fungo, ela pode ser localizada posteriormente na superfície da mucosa. A sexta célula a ser analisada é o linfócito B. Os linfócitos B são as células responsáveis pela produção de anticorpos. Elas correspondem a 10% dos linfócitos totais circulantes e localizam-se nos linfonodos, baço e mucosas. Apresentam características que os identificam como possuir imunoglobulinas na sua membrana, além de moléculas CD19 e CD20 na superfície, assim como receptores para a fração C3b do complemento. Nos linfonodos, localizam-se nos folículos linfáticos, especialmente nos centros germinativos, onde proliferam, quando estimulados. Já os linfócitos T têm a sua localização na região paracortical. Nas mucosas, tem importância fundamental na defesa contra os agentes infecciosos que penetram por via respiratória ou digestiva. Formam centros germinativos, como nos linfonodos, assim como produzem a IgA secretora, que é um dímero, que atravessa a submucosa e atapeta a superfície das mucosas, neutralizando os patógenos. A imunodeficiência isolada de IgA é a mais frequente entre todas as imunodeficiências, em torno de 1 para 800 nascimentos. Cooperação celular entre os linfócitos CD4 e os linfócitos B.
Os linfócitos B podem reconhecer os antígenos diretamente pelas suas imunoglobulinas de membrana, para então iniciarem a produção dos anticorpos. Entretanto, na maioria das vezes, eles precisam dos linfócitos CD4 helper para ajudarem neste ofício. Na figura, podemos identificar um linfócito B reconhecendo um antígeno em rosa por uma imunoglobulina de membrana. Esse peptídeo antigênico será fagocitado, processado no interior da célula e posteriormente apresentado por moléculas do MHC de classe 2 aos linfócitos T helper CD4. Ao mesmo tempo que existe o reconhecimento do antígeno pelo receptor da célula T, uma molécula dessa, chamada de CD40 ligante, autoriza o linfócito B a produzir as imunoglobulinas G, A, IgE e IgD. Isso porque, de uma maneira geral, os linfócitos B e os plasmócitos não sabem produzir essas imunoglobulinas. Eles só produzem IgM. Dessa maneira, será necessário o reconhecimento do CD40 ligande pelo seu receptor específico que existe no linfócito B maduro para haver a troca de classes de imunoglobulina e sua produção. No caso de uma mutação no CD40 ligante ou em seu receptor, teremos uma imunodeficiência primária conhecida como síndrome de hiper-IgM, não havendo a produção de IgG e das outras imunoglobulinas pelo paciente. Formação de anticorpos. Quando iniciamos a produzir anticorpos contra um estímulo antigênico novo, existirá a produção de IgM e posteriormente IgG. Isso já nos ajuda a saber se a infecção é recente ou não. Os clones de linfócitos B formados são proporcionais à concentração de imunoglobulinas no plasma, sendo que linfócitos B de memória serão produzidos e ajudarão posteriormente na resposta imune mais rápida e eficiente numa segunda exposição ao mesmo agente infeccioso. Não será demais lembrarmos que a IgG é a imunoglobulina de maior concentração sanguínea, passa a barreira placentária e, portanto, defende o recém-nascido de doenças infecciosas. A IgM é importante na ativação do complemento, assim como a IgG2 e IgG4. A IgA é necessária na defesa das mucosas, pois atapeta as mesmas, impedindo a penetração de agentes infecciosos vindo pela via digestiva ou respiratória. Todas essas particularidades das células e dos anticorpos serão importantes nas imunodeficiências primárias que estudaremos futuramente. O sexto item da resposta imune não é uma célula, mas um sistema enzimático. O sistema do complemento auxilia os anticorpos na atração de células fagocitárias para o local onde está acontecendo a defesa contra algum agente infeccioso. Além dessa ação, pode destruir ou lisar as células antigênicas, como veremos. Esse sistema enzimático acontece após ser ativado pela reação de anticorpos com os antígenos, sendo cada molécula ativa uma subsequente, formando uma cascata que termina com a eliminação dos agentes patogênicos ou de células alteradas ou transplantadas. A reação é conhecida como via clássica do sistema do complemento, iniciando com a ativação da molécula C1q e que age sobre a molécula C1r e C1s, ativando-as e agindo sobre C4, clivando C4 em C4b e C4a. C4b fixa-se na membrana do antígeno e ativa C2 em C2a e C2b. O complexo C4b2a na membrana da célula é chamado de C3 convertase, pois cliva as moléculas de C3 em C3a e C3b.
As moléculas C3A têm propriedade de anafilatoxina, ou seja, aumentam a permeabilidade vascular, enquanto o C3b atrai polimorfos nucleares que possuem receptores para C3b na sua membrana. As células fagocitárias podem englobar os antígenos por esse mecanismo de receptores para C3b. Já tínhamos visto algo parecido na via da lectina ligadora de manose na imunidade inata, só que nessa o início da reação era entre a lectina e a manose, o açúcar, dispensando a parte inicial da via clássica, que é o C1,4,C2. Voltando para essa via, o conjunto das moléculas C4b2A3b aderidas na membrana do antígeno da bactéria é chamado de C5-convertase, pois agem nessa próxima molécula que será clivada em C5A e C5b. A primeira também tem atividade de anafilatoxina, de aumento de permeabilidade vascular, e a segunda inicia o ataque para perfurar a membrana celular da bactéria ou célula indesejada, junto com outros componentes. Assim é ativado um complexo de componentes C5, 6, 7, 8 e 9. Os dois últimos serão inseridos na membrana do antígeno, ou da bactéria, formando um poro por onde entra a água e a célula explode por lise coloidosmótica. Dessa maneira, o complemento é outro sistema de importante na resposta imune, cooperando com a imunidade adquirida, ampliando a ação dos anticorpos que sozinhos não seriam tão efetivos. O item 7 corresponde a certas células que podem, por intermédio de receptores de membrana para a porção Fc de IgG, destruírem células antigênicas, bacterianas, transplantadas ou que apresentem antígenos absorvidos em sua membrana. O mecanismo chama-se de citotoxicidade mediada por células e dependentes de anticorpos. Será necessária a produção de anticorpos que irão sensibilizar ou atacar as células antigênicas. Podem atacar também células normais com antígenos absorvidos na sua membrana. As células que realizam o ADCC devem ter receptores para o fragmento Fc de IgG e assim reconhecer a IgG na membrana da célula-alvo. O reconhecimento desses anticorpos por células que podem realizar ADCC termina com a morte das células-alvo por lise, por intermédio de perforinas e granzimas. As células que realizam ADCC são os macrófagos, monócitos, neutrófilos, eosinófilos e células NK. Como exemplo, poderemos ter a destruição de plaquetas sensibilizadas com autoanticorpos por intermédio de macrófagos, ocasionando hemofagocitose, trombocitopenia autoimune e sangramentos. Ou a destruição de bactérias, sensibilizadas com anticorpos e lisadas por fagócitos e células natural killer. Opsonização e fagocitose. Observamos na figura bactérias em verde
que estão sendo atacadas por fagócitos. Observem que os fagócitos apresentam receptores para a porção C3b do sistema do complemento e para FC de IgG, que estão sensibilizando a membrana das bactérias. Dessa maneira, acontece a ligação do fagócito com o agente infeccioso e a posterior fagocitose com digestão bacteriana intracelular. Mecanismos de resposta imune antiviral. Se a resposta for por anticorpos humoral e as moléculas forem anticorpos, especialmente IgA, nós temos o bloqueio da ligação do vírus com as células do hospedeiro, especialmente ao nível das mucosas, do aparelho digestivo, por exemplo. Previnem infecções ou reinfecções por essa via. IgG, IgA e IgM bloqueiam a fusão do envelope viral com a membrana das células. IgG, IgM e complemento podem fazer a opsonização via C3b, permitindo a fagocitose. A IgM é um forte aglutinador, podendo aglutinar as partículas virais, auxiliando a fagocitose. No caso de linfócitos T helper e T citotóxicos, a produção de interferon gama vai ajudar a atividade direta antiviral. O linfócito T citotóxico destrói as células do hospedeiro por citotoxicidade. E as células NK em macrófagos matam os vírus pela citotoxicidade mediada por anticorpos, ADCC. Antígenos que penetram no organismo como proteínas estranhas, venenos de abelha, por exemplo, bactérias, vírus, fungos, parasitas e células transplantadas estimulam diversas respostas imunes por parte das células que fazem a vigilância imunológica. No caso, de acordo com sua natureza, podem ser fagocitados e apresentados aos linfócitos T, helper CD4, por intermédio de moléculas do MHC ou HLA de classe 2, existentes na superfície das células apresentadoras. Os linfócitos T helper irão transformar-se em algum de seus especialistas, como os TH1, TH2, TH17 e o T regulador. Assim como esses podem ativar e receber o auxílio dos macrófagos para eliminarem o agente invasor. No caso de ativação de TH2, haverá a iniciativa de recrutar os linfócitos B a produzirem plasmócitos produtores de anticorpos. Por exemplo, se estivéssemos com uma infecção por um parasita como o Ascaris, haveria a produção de IgE, além da possibilidade de eliminação do agente pela produção de IgG com eliminação por eosinófilos pela ADCC. O agente infeccioso também poderia ser eliminado pela citotoxicidade dependente de células NK ou de linfócitos T citotóxicos, após serem apresentados a essas células por peptídeos antigênicos no contexto do MHC de classe 1. Dessa maneira, os mecanismos de resposta imune podem acontecer simultaneamente defendendo-nos de forma efetiva. Tudo isso acontecendo sob a vigilância dos linfócitos T reguladores. Infelizmente, existem cerca de 300 patologias que acontecem devido a falhas nos sistemas de defesa e conhecidas como imunodeficiências primárias ou erros inatos da imunidade.